Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Etc e tal. Antes de começar o nosso bate-papo de hoje, eu preciso mostrar o meu look. Eu estou com esse look lindíssimo da loja Maura Pérez, da querida Mariana. Por lá vocês encontram marcas incríveis como Animale, NV, Open e Lelis Blank. E, gente, a nova coleção está simplesmente maravilhosa. E eu estou apaixonada nesse look de hoje, principalmente nessa calça. E meu sapato lindo que eu estou usando hoje é da nova coleção de outono da Santa Lola. E quem conhece a Santa Lola sabe como que é. Você entra na loja para comprar um sapato e sai querendo levar as bolsas também, porque é uma coisa mais linda que a outra. E essa coleção de agora está maravilhosa. Esses tons de marrom, bem nessa vibe do outono, estão simplesmente perfeitos. Eu confesso que eu sou suspeita para falar dessa primeira convidada. Ela é mentora, empresária e inspira muitas outras mulheres a virarem a chave no empreendedorismo e na vida. Ela já viveu muita coisa, já viajou o mundo, inclusive já viajou ao lado de um monge dentro de um avião. Hoje o nosso bate-papo é com ela, Cacau Miranda. Cacau, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, Jana. Para mim é um prazer enorme estar aqui hoje. E eu quero começar conhecendo a Cacau por trás dessa mentora e empresária. Quem é a Cacau Miranda de verdade? Bom, Jana, Cacau de verdade é uma mulher que decidiu transformar a própria história através de coragem. Eu hoje sou mentora, proprietária da Casa Miranda Acessórios, empresária, mas eu não nasci sabendo tudo. Pelo contrário, o início foi bem difícil, cheio de dúvidas, de insegurança, mas eu escolhi acreditar em mim mesma e transformar a minha história através do meu poder pessoal. E hoje é o que eu tento passar para todas as mulheres que estão comigo. Cacau, e como que começou a sua caminhada no empreendedorismo? Bom, Jana, no início eu estudava para concursos, porque eu sou advogada. Então comecei a minha vida profissional estudando para concursos, trabalhando nessa área do direito. Até que eu percebi que aquele caminho não era para mim. Não que seja ruim. Eu conheço, inclusive, meu noivo é um advogado também, e eu conheço vários advogados que são muito felizes na profissão, mas não se encaixava com o que eu queria fazer, com a minha personalidade. E aí comecei vendendo pratos, fazia bazares pela cidade, no shopping, e a gente vendia pratos, eu e a minha mãe, até que o negócio começou a crescer e eu vi que eu precisaria me profissionalizar para ir para o próximo passo. Então, de início começou como um hobby, mas para virar de verdade a minha profissão, eu precisei investir muito em mim mesma e em gestão, em ter um negócio de verdade, uma empresa, e não apenas um empreendimento. Cacau, aproveitando esse gancho, você sabe que aqui em Jataí, Rio Verde, tem faculdade Estácio, né? Com graduação, pós-graduação e MBA. Cursos de diversas áreas: administração, saúde, tecnologia, educação e muito mais. E a Estácio é considerada a melhor em ensino digital segundo o MEC. E as matrículas ficam abertas o ano inteiro, então é muito prático. Cacau, e teve algum momento na sua vida que você sentiu que você precisava virar essa chave? Eu senti que eu precisava virar essa chave quando eu saí de um lugar que eu alugava, que era apenas um showroom, para ir para uma loja de verdade. Eu percebi que ali, se eu não tivesse uma organização, se eu não tivesse uma gestão, se eu não entendesse e mudasse, tivesse essa mudança de mentalidade, de que eu era uma empresária de verdade, eu não ia conseguir me manter naquele lugar. Eu não ia conseguir crescer, atender os meus clientes, se eu não entendesse que a partir de então, aquilo ali precisaria ser uma empresa. Por isso que eu costumo dizer sempre nas mentorias, Jana, você como minha mentorada sabe muito bem disso. Tudo começa na cabeça. Se a nossa mentalidade não muda, nós ficamos travados e não conseguimos sair mais do lugar. E em que momento que você percebeu que você queria ajudar outras mulheres a empreender? Bom, esse foi um sentimento que surgiu no meu coração, conversando com outras empresárias que pensavam em desistir do seu negócio, porque elas estavam travando em etapas que eu já tinha passado. A partir daquele momento eu olhei e pensei, eu preciso compartilhar a minha experiência para que elas entendam que é possível superar essas dificuldades que vão aparecendo no caminho. Porque a gente sabe, né, Jana, empreender é muito difícil. Surgem desafios que realmente nos desafiam e nos fazem querer parar. E a partir do momento que eu notei que tinham várias empresárias ao meu lado pensando em desistir, porque estavam travadas nesse desafio, eu pensei, chegou a hora de começar a compartilhar as minhas estratégias, a minha metodologia para que elas também sigam e consigam construir o império de sucesso delas.
É verdade, Cacau. Às vezes a gente realmente precisa ajustar a nossa rota para caminhos que façam mais sentido para a gente nessa vida do empreendedorismo. Eu mesma já tive empreendimentos que fizeram sentido para mim durante um tempo e depois eu tive que ajustar essa rota para novos caminhos e possibilidades que faziam mais sentido comigo. E é justamente sobre isso, Jana, onde muitas mulheres veem que não há possibilidade e às vezes pensam em desistir, em largar a mão de tudo, se elas Sim. simplesmente ajustarem a rota e fizerem algo que faça sentido com a personalidade delas, com o talento delas, com o que elas já sabem fazer e precisa ser lapidado, aí sim elas encontram um caminho que vai ser longo e que a partir dali ela vai deslanchar na profissão. Inclusive, Cacau, eu precisei de novos ares. Quando eu senti que eu precisava mudar o ramo que eu estava trabalhando, porque eu já não estava mais satisfeita, eu até me mudei para Florianópolis, passei uma temporada lá, mas voltei para Jataí para empreender novamente um novo comércio e, graças a Deus, deu tudo certo. Estou aqui hoje. Falando em outros lugares, Cacau, você que é uma pessoa viajada, me conta essa história que você já viajou ao lado de um monge no avião. Então, Janaína, eu já comentei com você, eu atraio aleatoriedades para minha vida. E olha que coisa engraçada, uma vez eu estava voltando de Paris, e aí lá no saguão do aeroporto eu vi um monge budista vestido com aquelas vestimentas deles, e eu olhei aquilo lá e falei, acho que esse homem vai sentar do meu lado. E não deu outra. A hora que eu sentei no avião, pensa um voo internacional, que são aqueles aviões enormes, a pessoa que estava do meu lado, o monge. E foi interessante porque naquela viagem ele me passou ensinamentos que até hoje eu carrego na minha vida. Os monges budistas, eu até não sabia disso, Uhum. eles dormem por poucas horas, porque como eles meditam muito, eles têm Aham. um estado espiritual de calma, de tranquilidade, que eu inclusive gostaria de ter, em que eles não precisam de muitas horas de sono. Então, nós viemos na viagem conversando praticamente a viagem toda. E E ele foi me horas de passou viagem. muitas horas de viagem. E ele me passou naquele dia ensinamentos que eu carrego até hoje, que fizeram muito sentido para mim na época e hoje continuam fazendo. Então, às vezes nas mentorias eu cito alguma frase, falo alguma coisa. Foi o monge que me disse isso no avião. Cacau, e qual que foi o maior perrengue que você já passou em uma viagem? Nossa, passei vários, Jana, vários, vários, vários. Inclusive, eu acho que uma coisa importante quando a gente gosta de viajar é entender que o perrengue faz parte da viagem. Já perdi carteira, já perdi passaporte. Agora sim, eu tenho muito medo de avião, né? Eu vivo Eu falando isso no também, eu meu morro de Instagram, que eu medo. morro de medo. Quem vê eu viajando tanto pensa, nossa, para ela deve ser fácil viajar de avião. Não é, gente. Tem vezes assim que, de verdade, é bem difícil. Mas teve uma vez que deu uma pane no avião que eu estava vindo até para Rio Verde na época, e o avião da Trip, uma companhia bem antiga, e ele entrou numa turbulência, sei Meu lá o que Deus. foi, esse avião quase caiu. Eu acho que esse foi o maior perrengue, porque se você me perguntar qual dia da sua vida você achou que ia morrer, eu vou dizer que foi esse dia. Misericórdia. Mas, graças a Deus, a gente toma um remedinho, consegue entrar E no avião e consegue. chegar onde precisa. Nossa, Cacau, graças a Deus eu nunca passei por isso, mas eu morro de medo também. Toda vez que eu vejo os seus stories, eu fico ansiosa por você. Cacau, e qual que foi a viagem que mais mudou a sua forma de ver o mundo? Bom, Jana, assim, olhando para o meu passado, eu acredito que uma viagem que me marcou muito, que na verdade foi um período, foi quando eu fui fazer intercâmbio. Eu fiquei 6 meses morando na Inglaterra e 6 meses morando em Barcelona. E assim, para mim aquilo foi uma virada de chave muito grande, porque eu lidava com culturas muito diferentes, eu fiquei muito Sim. amiga dos asiáticos, então eu peguei muitas coisas da forma deles se comportarem, da cultura deles, e eu tentava aprender ao máximo. Eu morei na casa de uma família inglesa também, que para mim ter aquele contato próximo a um outro costume, a uma outra cultura, me ajudou muito a ver um mundo além do que eu era acostumada. Aqui no Brasil a gente tem um tipo de criação, um tipo de vínculo, nós somos muito de chegar, abraçar, de conviver, Calorosos, né? calorosos. Aham. E lá, por exemplo, os asiáticos, eles não gostavam nem que abraçava, a gente cumprimentava assim, a não ser que fosse já amigos e tudo mais. Então, assim, são questões culturais e eu sempre fui muito interessada em cultura, então, para mim, foi muito bacana esse período. Foi um ano que transformou a minha vida, me obrigou a sair da minha zona de conforto. Aqui eu sempre tive meus pais por perto, minha família por perto, e lá eu estava sozinha, então precisava me virar. Me trouxe um amadurecimento muito grande e Uhum. realmente me abriu os horizontes para várias coisas que às vezes eu tinha preconceito, que achava que o meu jeito que era o certo, que o jeito que a gente faz aqui é certo, e a gente vê que não, que tem muitas coisas para a gente aprender com pessoas completamente diferentes da gente.
É verdade, Cacau, a gente chega em outra cidade com os nossos costumes locais e aí a gente vê que existe um mundo totalmente diferente, né, em cada região e aí a gente precisa aprender a se adaptar nesses locais. Agora, voltando para o empreendedorismo feminino. Muitas mulheres querem empreender, mas ainda têm medo. Qual é a principal trava que você vê nas mulheres hoje? Eu acredito que a principal trava é a falta de confiança no próprio potencial. Chegam mulheres para mim que eu vejo o poder nelas, o quanto elas sabem, toda aquela potência que está guardada, e a hora que eu falo para elas, Cacau, você deve estar ficando louca. Não é possível que você está vendo isso em mim. Eu não tenho isso. Eu não sou desse jeito. Eu falo, mas você está me contando o que você faz, você está me dizendo como o seu serviço, tudo aquilo que você faz, transforma a vida de outras pessoas. Como você não é isso? Aí elas começam a olhar através dos meus olhos aos poucos. E aí elas começam a confiar naquilo que eu estou dizendo e depois elas entendem que aquilo está dentro delas. Porque, na verdade, a autoconfiança é algo que é construído. As pessoas pensam assim, eu sou confiante. Gente, todo mundo precisa passar, todo mundo passa por dias muito difíceis em que a gente duvida do nosso potencial, em que a gente duvida da nossa beleza, em que a gente duvida da nossa capacidade. Isso é normal. Mas é por isso que todo dia nós precisamos repetir para nós mesmos sobre tudo que a gente consegue fazer, sobre tudo que a gente já fez, todas as barreiras que a gente já quebrou, para que a gente realmente acredite que nós conseguiremos romper as próximas. Inclusive o podcast, etc e tal, surgiu depois dessa autoconfiança que eu adquiri. Eu já tinha começado a trabalhar no ano passado como comunicadora, e agora realmente estrear esse projeto aqui para mim, além de importante, é desafiador. E você falando isso, Janaína, é engraçado, porque eu lembro que você trabalha comigo no marketing da Casa Miranda, da Casa Sim. Miranda Acessórios, e eu lembro ali no início, você só ia e ficava ali por trás das Sim. gravações da Nos câmera. bastidores. E eu descobri essa Janaína comunicadora em um evento em que você foi entrevistar as pessoas que estavam ali. Eu falei, meu Deus do céu, que mulher boa para entrevistar, para conversar, para falar em frente às câmeras. E assim, hoje ver você desenvolver tanto, você representar tantas empresas grandes aqui na cidade, nessa parte de comunicação, eu fico tão feliz porque realmente é um potencial aí dentro, que às vezes estava ali guardadinho, adormecido e que está desabrochando cada vez mais. Inclusive, Cacau, eu comecei com medo mesmo. Travada, eu tinha alguns receios de gravação, eu tinha alguns receios para gravar, mas eu sempre tive pessoas muito importantes me apoiando por trás das câmeras e hoje, graças a Deus, eu estou aqui colhendo e com essa equipe maravilhosa aqui gravando o podcast. E um conselho que você daria para uma mulher que quer empreender, mas ainda não tem coragem de começar? Bom, Janaína, um conselho que eu dou para quem quer empreender e não tem coragem de começar, o primeiro deles é confie que vai dar errado, mas você vai conseguir consertar. É a primeira coisa, porque empreender, a gente erra muito para acertar. Quantas vezes eu erro muito até hoje, mas hoje eu sei como consertar os meus erros. Então, tenha essa confiança em você mesma, que você consegue ir ajustando a rota para chegar onde você quer. Em segundo lugar, procure uma estrutura mínima de conhecimento. Então, eu costumo dizer que hoje nós temos, através das redes sociais, muitas informações. Sim. No meu Instagram mesmo, eu passo ali sempre dicas e instruções para quem quer começar um negócio com um mínimo de conhecimento ali para ir tocando. E é claro que é algo que eu sempre recomendo, que eu tenho, que eu faço, é ter uma mentora. Porque quando você tem alguém te orientando durante o processo, você evita ali de cair em armadilhas que talvez te façam desistir. Nossa, como é importante mesmo ter uma mentora. No ano passado, eu e meu sócio estávamos numa fase de transição da nossa empresa e a gente teve muitos desafios pelo caminho que nos fez entender, principalmente nos trouxe clareza depois da sua mentoria, os caminhos que a gente queria seguir e realmente recalcular essa rota. Agora, Cacau, depois de tudo que você construiu, o que realmente significa sucesso para você? Ô, Janaína, é engraçado você me perguntar isso, porque ontem eu postei uma frase sobre o que é sucesso para mim no meu Instagram. Para mim, sucesso hoje é a gente poder comemorar as nossas vitórias ao lado de quem importa.
Então, são os nossos amigos, são as pessoas que estão conosco na nossa jornada, é a nossa família. A gente poder comemorar tudo que a gente vem construindo, todo o nosso esforço, todo o resultado da nossa dedicação ao lado das pessoas que a gente ama, isso para mim é o sucesso verdadeiro. Realmente, a gente ter pessoas que a gente gosta por perto, que a gente ama e que torce pela gente, não tem nada que pague. E se você pudesse voltar e conversar com a Cacau de 10 anos atrás, o que você diria para ela? Janaína, eu diria para ela, amiga, se prepara. Vai passar muita coisa, mas você consegue. Então, assim, é porque a gente vive realmente olhando para frente. O que passou, por mais que a gente tenha aprendido, não tem como, não há nada que nos prepare. Você sabe muito bem disso, né? Eu passei uma fase muito difícil da minha vida, um luto, que às vezes as pessoas me perguntam assim, nossa, Cacau, como que eu me preparo para passar por... Eu falo, gente, não tem como. Não há como a gente se preparar para as coisas difíceis da nossa vida. Mas algo que eu sempre digo e que eu gosto muito de conversar sobre isso com meninas mais novas que estão começando a carreira e tudo mais. Eu falo, invistam em autoconhecimento e em fortalecer quem você é. Porque a gente não consegue prever as situações externas que nós vamos passar. A gente pode amanhã perder a pessoa mais importante da nossa vida, a gente pode ter uma falência profissional, então não dá para prever todas as situações externas. Mas se a gente se prepara, se a gente investe em nós mesmos, na nossa saúde mental, no nosso psicológico, na nossa força interior, para conseguir superar os desafios, aí sim a gente consegue superar. Então eu diria para a Cacau de 10 anos atrás, continue investindo em você, porque você vai passar por muita coisa, mas você consegue. Inclusive, Cacau, não sei se você se lembra, mas você já foi minha cliente anos atrás. Onde? Eu não lembro, não. Cliente onde? Era eu? Você mesmo. Meu Deus. Qual loja? A Closet. Closet que você comprava meia. Eu comprava meia! Era você, era de você que eu comprava? É que eu acho que era, não lembro se era pandemia, eu comprava muito pelo WhatsApp. Foi na pandemia. Então é isso. Eu lembro que quando eu conheci a Cacau Miranda, gente, eu fui lá na Casa Miranda, era ali próximo do Hospital Padre Tiago. Eu fui lá levar uma encomenda de meias. Gente, acho que era uma de cada cor, cada personagem. A Cacau adorava. Eu adoro ainda. Inclusive, essa é uma curiosidade, é muito engraçado. Meu noivo, logo que ele me conheceu, e assim, a gente só se conhecia pelo Instagram, tudo. Aí nós fomos sair. Aí eu cheguei na casa dele, tirei o tênis. A hora que ele viu a meia, ele falou assim, meu Deus, eu jamais ia imaginar que uma mulher chique dessa usava essa meia. Eu amo meia colorida, gente. Aquelas meias de personagem, sabe? Aquelas bem coloridas. Isso é uma coisa que até hoje eu compro. E eu comprava mesmo, era. Isso eu já sei sobre você. Olha que bacana. E é uma curiosidade. Se vocês querem me presentear com alguma coisa que é certeza que eu vou gostar, me dá uma meia colorida. Não tem erro. Não tem erro. E agora, um recadinho importante de um dos nossos parceiros. A Doce Sabor já tem mais de 22 anos de tradição aqui na nossa cidade, sempre inovando nos melhores salgados. E agora eles têm uma linha incrível de congelados. Isso mesmo, praticidade para você levar para sua casa. Gente, falando por experiência própria, eu sempre tenho no meu congelador. No dia a dia, nessa correria, salva muito. Cacau, e esse ano tem casamento? Ai, amiga, não, esse ano ainda não. Ó, eu falei pro pessoal lá em casa. O casamento mesmo, esse ano a gente vai casar no civil, mas o casamento mesmo, a festa, todo aquele sonho que a gente tem de noiva, vai ser ano que vem. Esse ano, como você já sabe, a Jana tá sempre comigo, então ela sabe dos projetos e tudo mais. Esse ano já tá muito em cima, já tem muita coisa acontecendo. David vai ter que esperar. Vai ter que esperar um pouquinho, mas em breve. E ano que vem eu vou realmente realizar aquele sonho da festa, de poder comemorar com todos os meus amigos ali, esse momento muito especial. Mas esse ano já rola o casamento civil. Em breve, inclusive. Olha, tá gente. chegando, tá chegando. Cacau, já que você falou em projetos, já tem data para o próximo Império de Sucesso? Bom, Janaína, talvez até sair o podcast nós já tenhamos anunciado essa data. Estamos só fechando mais alguns detalhes, mas já está quase tudo pronto. Inclusive, já fechamos com algumas palestrantes que estarão aqui. Vai ser um evento muito especial. Vai ser um evento que eu tenho certeza que, para quem estiver lá, assim como foi no último, será um ponto de virada, de chave e que vai transformar a vida daquelas mulheres, como foi no ano passado. Quem esteve lá se lembra muito bem disso e eu preparo sempre com muito carinho, isso é um propósito muito grande que eu tenho. E aguardem, gente, porque esse ano o Império de Sucesso vai ser seu também. Gente, realmente foi um evento transformador.
Foi um dia de palestras, no final teve um jantar incrível e foi maravilhoso essa troca com essas mulheres tão empoderadas e poder aprender tantas coisas em um dia só. E agora, Cacau, já que estamos falando de projetos, como que você consegue dar conta de tudo? É Casa Miranda? É mentoria? Como que você faz? Bom, Janaína, agora eu preciso levantar a bola para vocês também, né? Porque é difícil, é muita coisa que eu preciso fazer. Eu tenho uma equipe muito boa lá na Casa Miranda, mas além disso, eu tenho uma ótima equipe de marketing. Então, o que que eu faço para conseguir viajar tanto e ainda assim manter uma constância de produção de conteúdo? Primeiramente, eu organizei a minha estrutura interna da Casa Miranda antes de começar a dar palestras e tudo mais. Então, hoje eu tenho setor financeiro, eu tenho setor de vendas e tudo funciona muito bem, mesmo quando eu estou à distância. E eu tenho vocês comigo, a Du produtora, essa equipe de marketing que eu adoro, você e o Everton, que a gente produz os conteúdos nos dias que eu estou em Jataí. E mesmo quando eu estou viajando, vocês estão cuidando ali, indo postando para mim e fazendo tudo que precisa ser feito. Então, isso me traz uma tranquilidade muito grande. E aí é legal eu falar, inclusive, de uma coisa que é uma tecla que eu bato muito nas minhas mentorias, gente. Tem que delegar, não tem jeito. Eu falo para as empresárias, eu quero crescer, Cacau, eu quero poder viajar, poder fazer as coisas. Então aprenda a delegar as coisas, o que dá para ser delegado na sua empresa. Fica na parte estratégica, coloca um marketing que funciona ali para você, ensina a sua equipe a ter autonomia para poder agir, para poder fazer as coisas que você consegue ali só controlar a distância, porque senão não vai ter jeito, não tem como crescer se eu precisar fazer tudo. É aquela frase que a gente costuma ouvir. Se o comandante estiver servindo o cafezinho, quem está comandando a aeronave? Você precisa estar lá comandando a sua aeronave, que é a sua empresa. Então, eu aprendi a fazer isso e desde então eu consigo dar mentorias, viajar para palestrar com tranquilidade, porque o negócio funciona mesmo quando eu não estou lá. É verdade, Cacau, esse planejamento dentro da empresa, principalmente de marketing, é muito importante. Hoje em dia, tantos empresários estão aí na correria do dia a dia para lidar com diversas demandas e ter esse planejamento e uma equipe que realmente consegue dar continuidade, ter uma equipe que produz esses conteúdos e consegue ter essa constância ali nas redes sociais é muito importante. Cacau, falando em marketing, como que você acha que esse serviço impacta no resultado final da empresa? Nossa, Janaína, impacta demais. Eu vejo isso assim, porque a gente faz um comparativo de quando nós não tínhamos uma constância de produção de conteúdo e tudo mais. E hoje que a gente tem, eu consigo ver que a empresa consegue gerar resultado mesmo quando eu não estou tão presente. Então, o marketing, por isso que eu falo que ele é um braço fundamental. Você tem que colocar ele, como você coloca ali, ó, salário de funcionário não tem que pagar, impostos não tem que pagar, marketing tem que fazer parte da sua folha também. Tem que ser algo que você traz ali como essencial na estrutura do seu negócio. Hoje eu vejo empresas que têm um potencial de crescimento tão grande e não tem ali o mínimo de marketing. Você vai olhar a última postagem foi do ano passado, ou se não, algo muito desatualizado, coloca ali uma trend que às vezes nem combina com o público-alvo da empresa. Então, você trazer uma estrutura de marketing para dentro do seu negócio faz com que o seu resultado seja potencializado, que você consiga lucrar mais e atingir o público que você mira. Então, hoje eu acredito que não é uma opção, é uma obrigação de uma empresa que quer crescer ter um setor de marketing estruturado. É exatamente sobre isso. O marketing é uma parte essencial da empresa. Às vezes o empresário está passando por um momento de dificuldade, ele pensa em cortar gastos e é aí que ele erra em cortar o marketing, porque indiretamente nós estamos auxiliando nas vendas da sua empresa e na visibilidade, trazendo novas demandas e novos clientes e visibilidade para a empresa. Cacau, eu vi recentemente que você mudou de casa. Como que está sendo essa transição morando agora com seu noivo? Então, Jana, tem sido uma fase assim muito bacana. No início foi muita adaptação, porque eu saí da casa dos meus pais e fui morar com o David, que é de outra cultura, ele é baiano e ele é de outro signo, né? Ele é virginiano e eu sou geminiana. E Pra mim, o caos é natural, gente. Então, assim, eu deixo coisa jogada na casa, eu vivo super bem em um ambiente um pouco mais caótico. E ele não, ele é organizado, organizadíssimo. Então, a minha mãe, eu brinco que é o genro que ela rezou, porque a minha mãe é muito organizada e ela sofria de ver a minha desorganização. E agora ela vai no meu apartamento e fica, meu Deus, que organizada que você tá, minha filha. Eu falei, mas eu precisei me adaptar a um noivo virginiano. Então, tem sido muito bacana, a gente dá muito certo. E o apartamento ficou muito à nossa cara. Inclusive, quero convidar vocês para irem lá conhecer, né? Vamos fazer um tour da Du lá no apartamento?
apartamento? Vamos. Vamos fazer um tour da Du lá no apartamento para mostrar o tanto de Casa Miranda que tem lá. E foi muito bacana, porque eu via as coisas na loja e falava, o dia que eu tiver minha casa, eu vou levar isso aqui. E agora eu tenho minha casa e não tá cabendo tudo que eu quero colocar lá dentro, gente. Mas ficou muito legal e vocês vão lá conhecer em breve. Eu te entendo, Cacau. Eu mudei recentemente, aquele caos da mudança, conciliando entre trabalho, novos projetos, mas agora tá um sonho. Tudo Casa Miranda, tudo perfeito, do jeito que eu sonhei. A Alex, inclusive, tem uma poltrona lá que ela não sai de cima, é dela. Não tem como ninguém sentar. Gente, aproveitando, dá um close nos meus acessórios da Casa Miranda. A nova coleção do Sertão a Milagres, que é uma collab da Maria Dolores com a Mãos de Marta, está simplesmente lindíssima. Uma peça mais linda que a outra. Gente, eu fiquei apaixonada. Eu queria a coleção inteira. É verdade, Anaína, você sabe que eu acompanhei os dias da sua mudança e vi sua escolha ali do mobiliário e tudo mais. E como é bacana, né? A gente realizar os nossos sonhos. Eu falo muito que a gente trabalha, às vezes a gente entra no modo tão automático de querer juntar. E não que não seja importante. É importante a gente economizar também, construir ali um patrimônio, um capital de giro para os tempos, às vezes, difíceis que surgem inesperadamente. Mas a gente realizando o nosso sonho ao longo do caminho é muito legal. Ver ali você escolhendo os seus móveis, montando a sua casa do jeito que você sonhou e também vivendo essa fase no meu apartamento ali. A gente vê que tudo vale a pena, né, amiga? Tudo que a gente está construindo vale a pena. Realmente vale. Agora vamos para um bate-bola rápido. Responde a primeira coisa que vier à cabeça, Cacau. Tá. Um lugar do mundo que te marcou muito. Barcelona. Um livro que mudou sua vida. Ai, foram tantos, mas vou colocar... tem o meu livro, que mudou minha vida, porque é sobre as 7 lições de negócio que eu aprendi com a minha avó, e é muito significativo, porque compartilhar as lições da minha avó sem ela estar aqui com tantas outras empresárias é uma emoção muito grande. Mas citando um livro de uma outra pessoa que é muito marcante para mim, Mulheres que Correm com os Lobos. Uma comida que você ama. Bife à milanesa. Arroz, feijão e batata frita. É um paladar de uma criança, gente. Vocês pensam o que uma criança come é o que eu como. Um hábito que mudou sua rotina. Acordar às 5 da manhã. Uma palavra que define sua missão. Transformação. Concordo. Cacau, que mensagem você deixa aqui hoje para as mulheres que estão assistindo e ouvindo a gente e querem transformar suas vidas? Hoje, se eu puder te deixar uma mensagem para você sair daqui com algo guardado no seu coração. Tudo que você está procurando aí de fora, todo o sucesso que você busca, toda a realização que você procura, já existe aí dentro de você. É só você colocar para fora todo esse potencial, que eu sei que tem aí dentro, porque todo mundo veio nesse mundo com um propósito, com uma missão, e você também veio. Coloque isso para fora, mostre ao mundo, não tenha medo. Acredite que você consegue superar qualquer desafio. E eu tenho certeza que você vai conquistar o que você quer conquistar nessa vida. Eu concordo, eu sou a prova viva que você acreditar em você, realmente você pode virar esse jogo. Cacau, muito obrigada por esse bate-papo tão especial. Foi uma honra ter você como a nossa primeira convidada. Eu que agradeço o convite, agradeço a sua audiência também, porque eu sei que a Jana hoje como comunicadora já tem várias pessoas aí que estão acompanhando. Então, agradeço demais essa oportunidade. Desejo muito sucesso. Obrigada. Tenho certeza que já é sucesso. E conte comigo. Sempre que você precisar, eu tô aqui com você. Obrigada. Eu quero agradecer a toda a nossa audiência que assistiu esse podcast até o final, agradecer aos nossos patrocinadores e anunciar a nossa convidada do próximo episódio, Mariana Costa, que está à frente da loja Maura Pérez. Inclusive, como eu já falei, esse look é todo Maura Pérez. Então já se inscrevam no nosso canal e sigam as nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro dos nossos bastidores e próximos episódios.